Dando continuidade à audiência preliminar. Prova pericial. Nós sabemos que é na audiência preliminar, quando realizada, que o magistrado vai decidir, ou melhor dizendo, vai deferir a produção de provas. Prova oral, prova que inclui a prova testemunhal e a prova deponencial e até mesmo a prova pericial. Um detalhe importante, no artigo 464, parágrafo 1º, inciso 1 do Código de Processo Civil. A prova pericial, ela só vai ser deferida se a prova do fato depender de conhecimento especial ou de técnico, tá? Então, se a prova não depender de conhecimento especial de técnico, por exemplo, ou de um cientista, não é necessária a produção de prova pericial. Autor e réu, eles vão fazer o protesto genérico, rectius, requerimento genérico pela produção de provas na petição inicial e na contestação. Porém, é na audiência preliminar, quando designada, que o juiz defere a produção dessas provas. E se não tiver audiência preliminar, quando que o juiz defere a produção dessas provas? O juiz determina a intimação das partes para que se manifestem acerca da produção de provas. Quando que isso acontece? Quando do oferecimento da impugnação. Petição inicial, lembram? Petição inicial, audiência de conciliação e mediação, frustração do acordo, contestação e impugnação. É nesse momento aqui, se o juiz entender que não há hipótese de julgamento conforme o estado do processo, é que ele vai intimar autor e réu, se não for realizada a audiência preliminar, para indicar quais provas pretendem produzir. Ok? E é nesse momento em que o autor e o réu vai dizer se pretende ou não produzir a prova pericial. E vejam, vamos repetir. Não é o simples requerimento que vai facultar ao autor ou ao réu o direito subjetivo de produzir a prova pericial. Não. Então, o magistrado ele vai verificar, vai examinar os fatos e vai decidir se a prova daqueles fatos depende ou não de conhecimento técnico ou científico. Se ele entender que depende de conhecimento técnico ou científico, a prova pericial será deferida. Se ele entender que não, a prova será indeferida. É claro que essa decisão ela se sujeita a recurso, não mais a agravo do instrumento, e sim poderá ser suscitada como preliminar no recurso de apelação, certo? Qual que é a consequência se as partes, autor e réu, ou só o autor ou só o réu, não comparecerem na audiência preliminar? Olha só, a doutrina entende que não há nenhuma consequência para as partes. Porém, se a audiência preliminar for designada, é extremamente recomendável que as partes compareçam com seus advogados para garantir a qualidade da prova que vai ser produzida. O Código prestigia aqui o princípio cooperativo, lá no artigo 6º. Se o juiz pretende ser uma demanda de alta complexidade fática ou jurídica, por que não comparecer? Não há nenhuma consequência processual mais séria, só mesmo a perda de se produzir uma prova com mais qualidade, se acompanhar detalhes acerca da produção da prova. Tá? Vamos dar um exemplo aqui de um prejuízo quando a parte não comparece à audiência preliminar. Ora, vejamos, é na audiência preliminar em que se fixa os pontos controvertidos. É na audiência preliminar que se delimita as questões de direito que versam a discussão da matéria. Ora, se vão ser fixados pontos controvertidos na audiência preliminar e se vão ser fixadas as questões jurídicas aplicáveis à demanda, o não comparecimento pode prejudicar, sim, autor e réu. Então, é extremamente recomendável que compareça. Mais alguma consideração sobre prova pericial? A prova pericial ela é deferida na audiência preliminar se designada ou no despacho saneador. É importante destacar o seguinte: a prova pericial ela é anterior às demais modalidades de prova que serão produzidas na instrução. A prova pericial ela antecede a prova testemunhal e a prova deponencial. Isso porque o laudo pericial, que é o que materializa
a produção de uma perícia deve ser entregue em cartório no prazo de pelo menos 20 dias de antecedência da realização da audiência de instrução e julgamento, conforme artigo 477 do Código de Processo Civil. Então, a prova pericial não se confunde com a prova oral. A prova pericial não é produzida na audiência de instrução e julgamento. Nós veremos que existe a possibilidade de autor e réu requerer a intimação do perito e dos assistentes técnicos, na verdade do perito, para que compareçam e prestem esclarecimentos. Tá? Mas a prova pericial não é prova oral. Não é prova oral. Tá? É uma outra espécie de prova. Quando o juiz defere a produção da prova pericial, o juiz vai intimar as partes para que no prazo de 15 dias, primeiro, suscitem impedimento ou suspeição do perito, nos termos do artigo 144, 145, 148, inciso 2 do Código de Processo Civil, indiquem assistentes técnicos e formulem quesitos. Vamos repetir? Se o juiz defere a produção de prova pericial, o juiz intima as partes para que no prazo de 15 dias suscitem impedimento ou suspeição do perito, indiquem assistentes técnicos e formulem quesitos. Olha só, muita gente pode se perguntar, mas qual que é a diferença de um perito para um assistente técnico? Nós temos algumas diferenças. É simples, na codificação processual civil é muito simples compreender essas diferenças. Eu criei um quadro, analisem aí para vocês verem. O perito, ele é nomeado pelo juiz, ao passo em que o assistente técnico é nomeado pelas partes. O perito, ele deve funcionar como auxiliar do juízo, ao passo em que o assistente técnico auxilia as partes. Se o perito auxilia o juízo, ele deve atuar com imparcialidade. É por isso que existe aqui as exceções de impedimento e de suspeição do perito. Ele tem que ser imparcial. Já o assistente técnico é nomeado pela parte para acompanhar na produção da prova pericial. Ele atua em defesa dos interesses das partes. O perito, é obrigatória a sua nomeação caso deferida a prova pericial. Não tem como produzir uma prova pericial sem a nomeação de um perito. Agora, em relação ao assistente técnico, é uma faculdade das partes. As partes podem ou não indicar assistente técnico. Não haverá prejuízo no processo para a produção da prova pericial. O perito, ele é responsável pela elaboração do laudo pericial. Os assistentes técnicos, eles acompanham e fiscalizam a imparcialidade do perito. O perito, ele deve deter conhecimento técnico ou científico de determinada área do saber. Então, se é uma perícia médica, por exemplo, tem que ser necessariamente um médico. Se é uma perícia que envolve ação possessória, delimitação, geralmente um engenheiro agrônomo. Agora, o assistente técnico, ele não precisa deter necessariamente o conhecimento técnico e científico. Então, pode ser assistente técnico para simplesmente acompanhar o perito. O perito, ele está sujeito à arguição de impedimento e suspeição, porque ele é um auxiliar do juízo e deve atuar com imparcialidade, ao passo que o assistente técnico não está, por óbvio, sujeito à arguição de impedimento ou suspeição, porque ele atua em defesa do interesse das partes. Ciente da nomeação, o perito dispõe do prazo de 5 dias para poder apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização, contatos profissionais, seu endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Depois, as partes são intimadas para se manifestar sobre a proposta de honorários, num prazo comum de 5 dias, prazo comum. Tá? Então, no mesmo prazo, as partes se manifestam sobre a proposta de honorários. Na sequência, o juiz fixa os honorários e concede prazo de 5 dias para que a parte responsável pela antecipação da remuneração a deposite em juízo nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil. Quem que deve adiantar o pagamento dos honorários do perito? Olha só, de acordo com o artigo 95 do Código de Processo Civil,
os honorários serão adiantados pela parte que houver requerida perícia, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. No sistema de 73, a regra era quem tinha que arcar com os honorários do perito era sempre o autor, tá? Agora não mais. Agora vai ser o autor se ele tiver requerida perícia. Vai ser o réu se ele tiver requerida perícia. As despesas, os honorários serão rateados em partes iguais se a perícia tiver sido determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as partes. E se uma das partes for beneficiária da justiça gratuita, a sua parte será paga pelo poder público. Então vamos agora a algumas notas conclusivas acerca da audiência preliminar. Primeira observação, já feita no início da videoaula anterior. A audiência preliminar não é, em regra, obrigatória, exceto se a causa apresentar complexidade fática ou jurídica. Artigo 357, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Quais são os atos praticados na audiência preliminar? Tentativa de conciliação, resolução das questões processuais pendentes se houver, delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, que é a fixação dos pontos controvertidos, o deferimento dos meios de provas admitidos, a definição da distribuição do ônus da prova, a delimitação das questões de direito relevantes para a decisão do mérito e a designação da audiência de instrução e julgamento, que são os objetivos da audiência preliminar. Essas informações constam do artigo 357 do Código de Processo Civil. Sabemos, se a causa não apresentar complexidade fática e jurídica, não é obrigatória a realização da audiência preliminar. Não realizada a audiência, o saneamento do processo vai ser feito unilateralmente pelo juiz em seu gabinete. Realizado o saneamento, seja na audiência preliminar se designada ou no gabinete pelo juiz, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias. Depois desse prazo, a decisão que saneou o processo se torna estável, por força do artigo 357, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. As partes podem apresentar ao juiz para homologação delimitação consensual das questões de fato e de direito, a que se refere os incisos 2 e 4, a qual, se homologada, vincula as partes ao juiz. Incisos 2 e 4 do 357 do Código de Processo Civil. Claro, é um ideal idealíssimo, né? As partes estão litigando e elas vão entrar em acordo sobre questões de fato e de direito. Isso aqui parece, assim, a meu ver, e do próprio Daniel Assunção Amorim, do Misael Montenegro Filho, uma ingenuidade do legislador. Mas existe a possibilidade. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias, para que as partes apresentem rol de testemunhas. Muito importante isso aqui. Qual que é o momento, então, adequado para a apresentação do rol de testemunhas aqui no rito comum, no procedimento comum? É justamente esse aqui, ó. Tá? Então, vamos imaginar, depois de toda aqueles atos que nós já mencionamos, oferecimento da petição inicial, audiência de conciliação e mediação, frustração da tentativa de acordo, oferecimento de contestação, impugnação, nesse momento aqui o juiz vai decidir. É necessária a produção da prova oral. Ele vai intimar as partes para que no prazo não superior a 15 dias, apresente o rol de testemunhas. Artigo 357, parágrafo 4º. Só que atenção, tá? Isso aqui só vai acontecer, esse prazo de até no mínimo de 15 dias, perdão, não superior a 15 dias, melhor dizendo, 357, parágrafo 4º, se não tiver sido designada audiência preliminar. Porque se o juiz designou a audiência preliminar, as partes devem levar para a audiência o respectivo rol. E se não levar, preclusão, tá? Artigo 354, parágrafo 5º do Código Civil. E vocês sabem que preclusão é a perda da faculdade processual de se praticar determinado ato.
Então, se é, por exemplo, imprescindível a oitiva de uma testemunha, uma demanda, por exemplo, que envolva indenização por danos materiais e morais, um acidente de trânsito, né, você precisa provar que o autor, melhor dizendo, o réu estava em alta velocidade, estava embriagado, avançou o sinal vermelho. O juiz designou a audiência preliminar e o advogado não levou para essa audiência o rol de testemunhas, preclusão. Tá? Preclusão temporal. Não existe mais a possibilidade de se apresentar um novo rol. Tá? O detalhe no Código de Processo Civil em relação à prova testemunhal é o seguinte: o número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 e no máximo 3 para cada fato. 354, parágrafo 6º. Então, por exemplo, é uma demanda que envolve acidente de trânsito. Você quer provar que o réu estava embriagado. Você quer provar que o réu estava dirigindo com alta velocidade. Você quer provar, por exemplo, outro detalhe. Para cada fato desse aqui, no máximo 3 testemunhas. 354, parágrafo 6º. Olha só, plenamente possível a conciliação das partes na audiência preliminar. Se as partes transigirem, entrarem em acordo, o juiz vai extinguir o processo com resolução do mérito por meio de sentença homologatória. 487, inciso 3, a linha B do Código de Processo Civil. E não é obrigatório o comparecimento das partes ou dos advogados na audiência preliminar. Tá? Não existe essa obrigatoriedade. Não há nenhuma consequência processual se as partes não comparecerem à audiência preliminar. Ok? Aqui nós encerramos, então, uma audiência preliminar. Se você tem alguma dúvida, sugiro que volte a assistir as considerações. Tem em mãos aí a legislação, leia esses artigos que foram mencionados, tá? Que com certeza você vai compreender. Analisaremos agora a audiência de instrução e julgamento. Análise essa que ficará para o próximo bloco. Até lá!